Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexander Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra, Bola VIP. E agora, diariamente, eu trago informações exclusivas, apuradas e tudo para deixar você super bem informado das últimas informações do Tricolor Paulista. Já te convido para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mais querido. Vamos trazer algumas informações interessantes, vamos falar sobre categorias de base, falar sobre Rian Francisco, quais são os jogadores que treinaram no CT da Barra Funda na última quinta-feira, os chamados pelo técnico Zubeldia. São 13, mas tem outros atletas também no bolo que foram envolvidos ali, que a gente vai destrinchar um pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está essa situação de Zubeldia com a base. Quando eu sempre falo e compartilho informações em relação à base, o pessoal dá uma torcida assim de nariz, assim, fala, meu Deus, o Zubeldia que não usa a base, mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso sim, tá? Falar sobre o Vitória, que quer a compra do Luan, vamos trazer um pouquinho mais de detalhes, a possibilidade dele retornar, alguns bastidores bem interessantes. Vamos contar um pouquinho dessa história também de Zubeldia fritado. O que a gente tem sobre a apuração? Eu ainda não pude falar sobre isso. Então, eu fui a fundo para entender esse cenário, para entender de onde surgiu, para ver qual que seriam as possibilidades, o que de fato acontece. E aí eu vou trazer o que eu pude conversar com algumas pessoas. Tá bom? Vamos começar já com esse papo de fritura. O que tem acontecido? Nos últimos dias, né, com essas informações, com esses rumores de Boca Juniors, muito se especulou sobre a possibilidade de... porque isso que vocês precisam entender, os jornalistas eles não inventam notícia, né? Alguém que passou, alguém que apurou, alguém que falou. Então, é muito complicado quando a gente... E aí, por mais que eu possa estar dando uma pachecada aqui, mas é muito difícil você querer... quando é informação... não opinião, quando é informação, você querer trazer a culpa para o jornalista, porque ele só está sendo intermediador de algo que de fato ele ouviu ou falaram para ele. Então, aí nos últimos dias surgiram essas informações sobre essa fritura. E aqui que eu pude entender que, de fato, existe, eu não diria uma falha de comunicação, mas talvez seja uma falha de comunicação na interpretação de quem, de fato, está fazendo esse processo de fritura dentro do clube. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Quem é que mais manda no clube hoje? Quem é que tem a cartada final? Essa pessoa está completamente respaldada pelo técnico Zubeldia. Aliás, dá todo o respaldo para o Zubeldia. Não passa por essa pessoa, né, por essa figura, né, a mais poderosa hoje do São Paulo, não passa uma mudança de técnico neste momento. Então aí a gente já acaba com todo esse processo de fritura. Porque se quem manda, de fato, não quer a saída, em todas as oportunidades, até a Marília Ruiz trouxe também, que conversou com o Casares, enfim, o presidente Júlio Casares, ele não pensa em demissão, ele não pensa numa troca de comando para a próxima temporada, muito pelo contrário, porque há o entendimento de que o Zubeldia, ele é um bom técnico, já parte desse ponto. E segundo, como eu já falei em algumas oportunidades, eu tenho falado isso desde lá do confronto contra o Galo, que o Zubeldia, ele está respaldado e ele terá direito a uma pré-temporada. Ele mereceu ter essa pré-temporada. Porque ele é um cara que no dia a dia trabalha muito, recusou uma proposta do futebol equatoriano para comandar a seleção equatoriana, se mostra muito competente no dia a dia, os jogadores adoram o Zubeldia, então esse processo de fritura não passa pelos jogadores, porque os jogadores amam o Zubeldia, adoram o Zubeldia, tá? Até o próprio Luciano, que eu já trouxe, né, que a gente apurou, inclusive, que o Luciano adora o Zubeldia adora o Luciano, e olha que o Luciano foi para o banco de reservas. Então não passa pelo presidente Júlio Casares, não passa pela torcida. Então, o Zubeldia, ele está respaldado, ele não vai sair. Esse processo de fritura que pode estar acontecendo, e aí eu vou falar pode, porque a gente vai entrar no campo da especulação, porque publicamente ninguém veio a público falar, não, ó, eu que estou fazendo, eu não quero o Zubeldia. Eu ouvi sim, foi eu que falei que o Zubeldia que acionou os advogados lá
para sair, que o São Paulo não dificultaria numa saída do Zubeldia para o Boca. Fui eu que falei. Então a gente vai entrar muito no campo especulatório. Eu vou trazer aqui que é uma suposição, eu não posso afirmar 100%. Tá? Porque foi fulano, foi ciclano, foi aquilo, e não houve, entre aspas, uma confissão de alguém falando, não, realmente foi eu que falei, e vazou de mim essa informação aqui dentro do clube, eu que passei para os jornalistas. Então, não há esse processo de fritura do Zubeldia, muito porque a torcida está do lado dele. Quando eu falo torcida, eu falo a grande maioria. Eu sei que tem muitos aqui que questionam e poderiam até querer a saída do Zubeldia, mas o consenso, sabe, você vai olhar as redes sociais, inclusive, todo mundo acha que parte da mesma questão. Tem críticas ao Zubeldia? Sim, é óbvio, como eu também tenho, porém, agora, para sair, para demissão, aí já é outros 500. Então, esse sentimento que é meu, que pode ser seu em relação ao Zubeldia, é um consenso entre a torcida, as organizadas também estão dando total apoio ao Zubeldia, o presidente Júlio Casares dá total respaldo para o Zubeldia, o elenco dá total respaldo para o Zubeldia, então não existe qualquer possibilidade do Zubeldia ser demitido hoje. E falo mais, o Zubeldia está fazendo parte dos planos para 2025. Então, há questionamentos, sim, o que é natural, mas não há um questionamento a ponto de vamos demitir esse cara. Não há isso, não existe isso, tá? Então, acho que a situação mais ou menos do Zubeldia é isso. Eu espero, do fundo do coração, parar de trazer essas informações do Zubeldia. Desde quinta-feira eu tô falando que não tem nada do Boca. Desde quinta-feira. Tô falando, não tem nada do Boca, não é plano A, não é plano B, o Zubeldia não acionou advogados, o Zubeldia não quer sair, o Zubeldia tá feliz, o Zubeldia quer cumprir o contrato, o Zubeldia até toparia uma renovação contratual, ele tá muito feliz no São Paulo, tá ambientado, a família tá feliz no Brasil, ele quer dar seguimento, ele ama a estrutura, ele ama o clube, ele entende que é um projeto ambicioso de recolocar o São Paulo no topo, né, da América, do Brasil, enfim, só coisas positivas. Então, tome muito cuidado até quando você vai olhar uma ou outra coisa para entender, primeiro, o que a pessoa quer dizer e, segundo, se aquela pessoa, de fato, traz aquela informação confiável. Tá? Então, assim, Zubeldia, eu espero, de fato, vai ser a última vez que eu vou falar de Zubeldia em relação ao futuro neste momento, porque o Zubeldia, ele está respaldado, tá? E vai continuar para a próxima temporada. Não caiam em qualquer coisa que seja diferente disso. Beleza? Acho que a gente pode passar um pouquinho a régua, porque eu já falei um pouquinho sobre toda essa situação do Zubeldia. Ainda aproveitando um pouco desse lado de Zubeldia e também já trazendo o lado do treinador para 2025, curioso, né? Depois que eu tenho falado já há algumas semanas de que vai ter o aproveitamento da base, que os jogadores da base serão melhores observados. O que o Zubeldia faz? Na quinta-feira, no treinamento, ele chamou mais 13 garotos para fazer parte ali dos treinamentos. Lembrando, tá? Estou até com a lista aqui que eu separei dos relacionados para o treino, tá? É importante trazer aqui Igão. Vai, Matheus Belém, Negrucci, que mais? Fora os que já estão no profissional, tipo Moreira, Patrick. Mas Negrucci, o Rian não entra na relação porque o Rian já vem treinando com os profissionais há um bom tempo. Henrique Carmo, William Gomes, Rodriguinho, esses caras não entram nessa lista, tá? Foram 13 novos que já não estavam treinando, que foram chamados especialmente para esse treinamento. Eu tô falando do lateral esquerdo Riquelme, que inclusive eu já falei sobre ele por aqui, o Maranhão centroavante, o Luca Ponta, o Arnold, o Cauã Lucas, o Samuel, o Léo, o Bernardo, o Thiago zagueiro, o Basile lateral, o Arthur Ian, o Manso e o Rafael Godoni, né? Então vamos só trazer até posições. Riquelme lateral esquerdo, Maranhão centroavante, Luca ponta, Arnold atacante, Léo volante, Cauã Lucas meio campista, Samuel atacante, Bernardo volante, Rafael Gogoni lateral direito, Thiago, zagueiro, Basile, lateral direito, Arthur Ian, zagueiro e Manso, meio-campista,
foram esses os jogadores que treinaram com o técnico Zubeldia nesta quinta-feira, fizeram parte ali dos treinamentos e são outros jogadores também que o São Paulo está de olho. Fora que tem outros ali que, por conta de competições, né, do Sub-20, São Paulo jogou inclusive no Sub-20, nessa semana, se classificou na Copa do Brasil, e que foram jogadores que não estiveram nas atividades. O Lucas Ferreira é um cara que com certeza vai ter rodagem com o Zubeldia na próxima temporada. O Zubeldia é assim, talvez seja um dos que ele mais gosta, tá? O Lucas Ferreira é um dos que ele mais gosta, enfim, Igor Felisberto, teve outros atletas que não puderam fazer parte por conta de inúmeras questões também, mas a base vai vir forte para o São Paulo na próxima temporada. Beleza? Falando de base, vamos falar sobre Rian Francisco. Ele renovou o seu contrato, multa de mais de 300 milhões de reais, e muitos de vocês perguntam, ele vai jogar? Ele vai poder jogar? Como é que está essa situação? O Rian está sendo preparado para 2025, tá? Ele tem treinado com o grupo, ele pode até aparecer em um ou outro jogo ser relacionado, mas a expectativa do São Paulo é dele treinar com o grupo normalmente, continuar nas competições sub-20. Em janeiro, ele vai disputar a Copinha e a expectativa, a tendência de ser a sua última Copinha, para no Paulistão ele já começar a ser relacionado, ter alguns minutos e em 2025 já fazer todo esse processo de se tornar de fato um atleta profissional, tá? Então, 2025 seria o ano de fato em que o Rian Francisco se tornaria atleta profissional do São Paulo, e aí com o técnico Zubeldia já começaria a ter mais rodagem, já começaria a ter alguns minutos importantes, ele se preparando aí para ser um reserva imediato até do Caleri. Inclusive, até no planejamento do São Paulo para a próxima temporada, mesmo o André Silva tendo características diferentes até do Caleri, mesmo ele podendo fazer a função de 9, o São Paulo também não quer buscar um novo centroavante, até alguém para a vaga do Juan, que saiu na última janela de transferências, justamente porque ele quer dar essa rodagem para o Rian Francisco, porque entende que já tem o Caleri, vai ter o André Silva, e o Rian seria um bom complemento ali para o São Paulo ter 3 bons centroavantes em diferentes áreas, em diferentes faixas etárias, em diferentes graus de desenvolvimento, para ter um elenco completo na sua função de centroavante para a próxima temporada. Para a gente fechar, falar do Vitória, do Luan. O Vitória quer a permanência do Luan, o Vitória quer comprar o Luan. Tá? Já as negociações entre Vitória e Luan já iniciaram, né? Já houveram algumas conversas em relação a esse sentido. O Luan gostaria de esperar um pouco para até saber a resposta do São Paulo sobre a sua utilização. Vocês sabem que o Luan, ele é um torcedor são paulino, ele ama o clube, então ele quer primeiro saber se de fato não existe a mínima possibilidade dele jogar pelo seu clube do coração novamente. Ele está feliz no Vitória. O São Paulo recebeu que houve assim uma evolução absurda do Luan, muito em relação à personalidade, ao lado mental do atleta. Ele se tornou um dos líderes do vestiário do Vitória, é um cara que tem treinado bem, tem sido exemplo para muitos jogadores ali dentro do Vitória. Então, foi uma repaginada que o Luan teve na sua carreira em relação aos bastidores, ao dia a dia. Então, o Luan, ele pode realmente ser vendido ao Vitória na próxima temporada, existe esse interesse. O São Paulo ainda não confirma, o São Paulo fala que não recebeu nada formalmente, mas que está aberto a conversar sobre a situação. Vai também consultar o técnico Zubeldia para saber se de fato existe a possibilidade do Luan ser testado no time principal para a próxima temporada, mas aí ainda está bem nas fases iniciais, tá? O Vitória tem interesse, o Luan quer esperar um pouco o São Paulo, e o São Paulo está esperando qualquer movimentação em relação ao Vitória, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários, aproveito para olhar os links aqui na descrição. Tem o Futebol Interativo com 40% de desconto em qualquer curso que você queira fazer, e depois ela te garante um emprego na área que você for fazer o curso em até um ano, ou o seu dinheiro de volta. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Hoje tem live, 7 horas, tá? 7 horas da noite estarei com o Lídio, trazendo tudo sobre o São Paulo Futebol Clube. Estarei ao vivo, conto também com a sua presença. Obrigadão, abraço.